Boa noite, pessoal. Eu sou a Daniela Eijera, analista do setor de varejo aqui da XP Investimentos. E depois de uma semana repleta de muito conteúdo aí para vocês, discutindo vários grandes nomes da Bolsa Brasileira, a gente está chegando aqui no nosso último debate do nosso evento Super Clássicos. Hoje a gente vai falar de duas empresas que deram o que falar em 2020 e ainda continuam, né, sempre na boca do povo, aí todo mundo querendo entender como esperar, o que esperar delas aí ao longo desse ano e para frente também. Essas empresas são a Magalu e a Via Varejo. E aí, né, eu tenho hoje aqui comigo dois super convidados e também a minha colega do Research da XP, a Marcela Ungaretti. Ela olha todo o segmento de ESG, então acho que é bacana sempre trazer esse tema para discussão, e eu acho que essas duas empresas são bastante ativas nesse sentido, então acho que é legal trazer esse conhecimento para vocês também. E aí estamos aqui com a Denise Ponde, gestora da Arx Investimentos, e o Sérgio Omati, analista de ações e sócio da Equitas. Os dois vieram aqui representar cada um, né, um dos nomes, então a Denise falando em nome da Magalu e o Sérgio em nome da Via Varejo, e aí a nossa ideia aqui é, de novo, contribuir para o debate e trazer mais conhecimento aí para vocês. Então, boa noite, pessoal, obrigada aí pela presença. Obrigada, Dani. Bom, boa noite a todos. Me chamo Marcela, faço parte aqui, né, do time de Research da XP, olhando, né, toda a perspectiva ESG. Para quem não sabe, ESG, né, vem da sigla em inglês e basicamente significa as questões ambientais, sociais e de governança na perspectiva das empresas. Acho que a gente tem sido, né, bem aqui no Research, né, bem vocal nesse tema, no sentido de trazer esses aspectos na hora de analisar cada uma das companhias, e acho que, sem dúvida, para esse debate super rico a gente abordar, né, e trazer esse tema aqui também para a pauta. Prazer estar aqui com vocês hoje e obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Tomara que seja uma conversa aí super enriquecedora entre esses dois grandes nomes. Boa noite, gente. Eu sou Denise Pondé, da Arx. Eu sou uma das gestoras de equities da Arx e analista de varejo de e-commerce. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, Dani. Boa noite, pessoal. Eu sou o Sérgio da Equitas, sou sócio e analista de varejo. É um prazer estar aqui participando da live. Também obrigado pelo convite, Dani. Imagina, o prazer é nosso. Eu acho que primeiro, né, se eu puder fazer uma introdução um pouquinho da nossa visão em relação ao setor, a gente trouxe um relatório bastante completo da perspectiva do e-commerce na nossa visão para 2020 também para frente. Ele chama Batalha de Titãs. Lembrando que a gente tem uma plataforma com um monte de conteúdo disponível gratuitamente para vocês, conteúdos.xpi.com.br, então acessem lá, tem diversos nomes, todas as nossas análises de várias empresas listadas em bolsa. E aí, no caso de e-commerce, eu acho que, né, o que a gente mais escuta falar esse ano é de competição. É um cenário que várias empresas grandes, bem preparadas, capitalizadas, querem crescer, né? E aí esse não é muito diferente, é bem o caso aqui no caso da Magalu e da Via Varejo. E aí a gente espera que esse cenário ele realmente seja um jogo duro, né? Então são players, de novo, bastante estruturados, grandes, capitalizados e que querem trazer os consumidores, oferecer a melhor proposta de valor, seja via um preço competitivo, via um frete mais rápido, um frete mais barato, enfim, frete grátis, inclusive. Então, eu acho que as companhias elas estão investindo muito nisso, a gente ganha como consumidor, mas obviamente a gente como investidor, a gente tem que entender aí qual que é o foco e a estratégia de cada companhia para entender qual será aí a grande vencedora ou as grandes vencedoras, né, dessa tendência aí desse setor que deu o que falar no passado e que continua aí sendo muito beneficiado pela digitalização que a Covid trouxe para o comportamento do consumidor. Então, se eu puder abrir o debate aí, né, Sérgio e Denise, com vocês trazendo uma visão breve dos principais pontos aí que sustentam a tese positiva de vocês em cada nome, e aí eu peço, Denise, primeiro para você trazer uma breve introdução, que a gente vai, né, trazer vários temas aí ao longo dessa uma hora que a gente tem juntos, mas aí se você pudesse trazer os principais pontos, assim, 3 principais pontos que você acha que vale nessa abertura, acho que seria bacana, e aí depois o Sérgio traz a visão dele para a Via Varejo. Bom, tá ótimo, claro. Vamos lá, assim, eu acho que, como a Dani comentou bem, né, assim, esse é um mercado muito disputado e com algumas grandes empresas disputando esse mercado, né, já bem consolidadas, enfim, com um tamanho de mercado e com um share bem grande.
Falando da Magalu, assim, o que nos chama bastante atenção, tá? Aqui do nosso lado, na Arx, a gente gosta muito de olhar assim, pessoas, cultura, estratégia bem definida, capacidade de entregar essa estratégia ao longo do tempo, capacidade de se adaptar às mudanças, né, e conseguir continuar guiando a companhia seguindo a sua estratégia no rumo certo. E a gente acha que a Magalu tem todas essas características, tá? Assim, em termos de pessoas, eu acho que tem um pool ali de pessoas brilhantes, né, que já estão na companhia há muito tempo, uma cultura muito única, e o que a gente acha mais interessante, assim, eu acompanho o Magazine Luiza desde 2011, e ao longo do tempo, ver essa cultura sendo transformada de uma empresa varejista em uma empresa digital, uma empresa omnicanal, quando ainda nem se falava em omnicanal, né? Então, essa transição dos canais, assim, ser muito focada em integração do online com o offline, criar uma super plataforma de atendimento ao cliente, aonde o cliente quiser, comprando por qual canal ele quiser comprar e sendo entregue ou em casa ou buscando na loja, fazendo shipping da loja, enfim. Eu acho que a Magalu foi a primeira a unificar muito bem. Eu acho que é um dos principais cases, né, no Brasil de omnicanalidade, se não for o principal. E um dos principais cases também dessa transformação do varejo físico no varejo online, né, no varejo digital. A gente viu pouquíssimas varejistas conseguirem fazer isso bem no Brasil até agora, né? Ainda é um tema muito novo que ainda está acontecendo. Acho que a pandemia, como a Dani comentou bem, acelerou muito essa transição, mas nem todo mundo ainda estava preparado, né? Assim, a gente vê todo mundo tentando. A Magalu é uma que já vem se estruturando há bastante tempo nisso, né? Assim, na digitalização e unificar os canais, e virou um grande case, né, de omnicanalidade, construção de tecnologia proprietária. Eles têm o Magalu Labs, que hoje em dia várias empresas varejistas também a gente vê construindo seus próprios labs internos, né? Contratação de desenvolvedor, cada vez mais importante, trazendo esse tema também de software para dentro do varejo. E a Magalu foi uma das pioneiras nesse setor, tá? E outra coisa que a gente olha bastante, eu acho que a Magalu, um exemplo bem legal de comentar da Magalu, assim, essa questão de capacidade de se adaptar. Eu acho que esse ano de 2020 foi um super exemplo disso para algumas companhias, né? Do dia para a noite a gente viu o varejo, principalmente, com todas as lojas sendo fechadas, e a Magalu, por exemplo, o ano de 2020, na parte de logística, eles iam começar a focar muito no clique e retire nas lojas, né? E de um dia para outro as lojas estavam fechadas. Então, assim, a companhia conseguiu montar um bom rumo, assim, e conseguiu direcionar toda a estratégia de, em vez de clique e retire, então agora vamos fazer o ship from store. Todas as lojas fechadas viraram grandes centros de distribuição, distribuindo os produtos para o Brasil, né? Distribuindo o produto para a casa do cliente a partir das lojas. Conseguiram alavancar isso de uma maneira super rápida. Então, acho que isso mostra um pouco dos pontos principais que a gente gosta nas companhias, né? Um pouco isso. Assim, eu acho que tudo é baseado em pessoas, né? Obviamente, uma estrutura muito bem definida, uma meta bem definida só é alcançada com pessoas brilhantes ali fazendo o negócio funcionar dia a dia, essa capacidade de se adaptar. Tá? Então, isso eu acho um exemplo bem legal. Assim, a gente acompanhou muito isso ao longo de 2020 nas companhias que a gente investe na Arx, principalmente nas varejistas, né, que tiveram um problema maior assim, de lockdown, de fechamento, como elas direcionaram, como elas conseguiram passar por isso, né? Eu acho que esse é um momento que a gente consegue ver muita diferença das boas empresas e das boas gestões, quem consegue atravessar melhor esse problema todo que a gente passou. Acho que a Magalu foi uma das que apresentou um trabalho muito bem feito. Acho que é um pouco isso, assim, a minha visão, assim, em termos de pontos principais. Eu acho que o varejo brasileiro, a gente não acredita que seja de um vencedor só. Acho que vão ter alguns players, né? Até porque já tem alguns players grandes, mas a gente acredita que essa capacidade da Magalu de direcionar para o caminho certo, de estar sempre se questionando, sempre com metas muito bem definidas, pessoas muito boas, capacidade de tecnologia, essa questão de unificação do mundo online, do mundo offline, no Brasil, que é um país continental, né? Então, assim, é um país primordialmente classe C, continental, distâncias muito grandes, e a Magalu com essa malha, tendo lojas físicas, tendo centros de distribuição, conseguir atender todo o Brasil de uma maneira mais barata, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas a gente acredita muito nisso, na questão de omnicanalidade, na questão de boas pessoas, boas metas e estratégias e cultura muito bem definidos. Não, bacana. O que a gente gosta, né, da Via Varejo aqui? Assim, a gente vê, né, uma base de ativos, né, irreplicável, né? Ela é uma empresa que tem uma escala muito grande, né? Tipo, ela é líder disparada, né, na categoria de eletro.
Então, ela consegue ter um poder de barganha muito forte com os fornecedores, né? Ela tem uma marca muito forte, né? Ela ganhou por 14 anos seguidos, né, o prêmio lá de Top of Mind. Ela tem mais de 85 milhões de pessoas já compraram em alguma loja da Via Varejo, então ela é muito reconhecida, né? E que nem a Denise falou, assim, o Brasil é um país de classe C e ela tem um apelo muito forte nessa classe, né? Essa classe ainda tem uma penetração ainda menor no e-commerce, né, de participação de vendas para essa classe, então acho que ela tem um potencial até de crescer também mais por causa disso. E ela, além disso, também ela tem uma capilaridade muito grande, né? Então ela tem mais de 1.000 lojas, tem 27 CDs, né? As lojas são grandes, né? Então nessa estratégia que tanto a Magazine quanto a Via Varejo tem seguido de se aproveitar do omnichannel, essas lojas podem ser ativos bem valiosos, né? E acho que mais importante que tudo isso, né, que é um pouco do que a Denise estava falando também de time, a gente vê que o time lá de gestão que, né, entrou depois, né, no meio de 2019, esse novo time de gestão, ele tem executado muito bem, assim, né, todos os projetos que eles têm prometidos, assim, né? Então isso se reflete, né, claramente nos resultados, né, da empresa. No passado foi a empresa que mais cresceu em número de usuários, né? Foi a empresa também que mais cresceu no e-commerce de 1P. E então assim o management vem conseguindo entregar bastante resultado. A gente também procura monitorar bastante dados, né, aqui. Então a gente olha para dados de tráfego, né, da SimilarWeb ou de fornecedores de fontes de dados, né, dados do Reclame Aqui, ou tudo que é dado disponível, né, na internet, assim, de Glassdoor, né, que é um site de avaliações dos funcionários, né, e a gente vê evoluções em todos os indicadores, assim. Então, além dos resultados, a gente vê que a empresa tem conseguido alavancar esses ativos que eu comentei, né? E em relação a time também, que eu acho que vale comentar, assim, a gente procura também fazer estudos, né, para ver sobre como que tem se comparado os times das empresas de tecnologia, né, Magazine, B2W e Via Varejo. E hoje a gente fez um levantamento, né, por exemplo, com dados do LinkedIn, e o time da Via Varejo, que essa era uma dúvida bem grande, né, que se a empresa ia conseguir atrair talentos, né, porque há pouco tempo atrás era uma empresa reconhecida por ser muito burocrática e meio conservadora, né? Então ela passou por uma época de dificuldade de atração de talentos, e depois que esse time novo entrou, a gente tem monitorado isso, e o time atual não fica devendo em nada, assim, tanto em termos de quantidade, né, de funcionários na área de TI, de engenharia, de projetos de desenvolvimento de negócios, né, quanto de qualidade, né. Então são pessoas que que vêm com essa mentalidade, né, de cultura agile, né, de startups. Então acho que essa combinação do time com essa base de ativos é o que a gente acha muito interessante em Via Varejo. Resumindo, é isso. Muito bacana. Para quem está nos ouvindo, né, e ficou com dúvida, de repente, no termo 1P, o 1P é quando a companhia ela tem um estoque próprio, né, e o 3P é quando de terceiros. Então, só para dar esse contexto, e aí também, né, a gente vai começar aqui um debate, mas o debate é com vocês. Então, por favor, usem nossa caixa de perguntas, a gente vai interagir o máximo possível, até porque, de novo, o conhecimento aqui a gente está querendo gerar e ajudar vocês a tomarem as decisões de investimento. Então, se eu puder começar aqui com uma primeira, né, e aí até pegando um pouco o ponto que vocês mesmos comentaram em relação ao forte crescimento de 2020 e como as duas companhias conseguiram se beneficiar dessa digitalização que a gente viu, trigada pela pandemia. Desculpa aí pelo meu cachorro no fundo, né, pessoal, home office. Mas agora a gente, olhando para 2021, né, todo mundo fica um pouco perdido, né, a gente agora está de novo nesse cenário de lockdown,
você teve um auxílio que não ficou no primeiro TRI, depois ele foi renovado num valor menor, num alcance menor. Então, assim, o que vocês estão esperando em termos de crescimento, né, tanto para o setor e aí especificamente de cada companhia? Vocês acham que assim, a base de comparação é muito forte? Vocês ainda veem muito potencial aí para crescer? Eu acho que seria bacana dar um pouco dessa ideia de perspectiva de crescimento e as principais alavancas que vocês veem para esse crescimento aí em 2021. Acho que, Denise, você pode começar e aí depois o Sérgio te complementa. Tá bom, claro. Vamos lá, assim, primeiro falando de mercado, eu acho que o Fred até comentou super bem isso no call de resultado agora da Magalu recentemente. O mercado realmente em 2020 foi muito forte, né? Eu acho que a pandemia já vinha uma tendência muito grande de aumento de penetração do e-commerce na venda de varejo, né? Mas a pandemia claramente acelerou isso muito, à medida que ficaram meses o varejo fechado, você conseguia comprar pela internet, né? Eu acho que muita gente aprendeu a comprar pela primeira vez, trouxe muitos primeiros compradores, né, para o mundo digital, para a venda de e-commerce. Acho que isso foi muito rico para o setor, acelerou muito essa transformação digital que já vinha acontecendo, né? Esse aumento de penetração do e-commerce já ia acontecer de qualquer maneira, já era uma coisa esperada, a pandemia acelerou muito. Mas quando a gente fala assim, a base de comparação é forte, o que eu concordo, assim, acho que mais a partir do terceiro, quarto trimestre vai ficar uma base mais difícil, mas quando a gente pensa em pandemia, ainda não terminou, né? Assim, a gente aqui no Rio está entrando em lockdown amanhã. Então, assim, ainda não terminou. Primeiro, ainda não terminou a pandemia. Segundo, assim, eu acho que quanto mais tempo ainda dura, né, nessa segunda onda, mais gente vai se acostumando a comprar online, vendo como é bom, como é diferente, e à medida que você tem uma boa experiência, você migra parte das suas compras para online. Então, a gente acredita que essa é uma tendência muito poderosa, né? Assim, claro que foi um boom muito grande em 2020 em termos de participação do varejo total. Acho que esse salto foi muito grande realmente, mas a gente acredita que ainda tem muito a penetrar, né? Assim, por exemplo, penetração do online no varejo brasileiro saiu de 5, 6 em 2019 para cerca de 10% em 2020. Subiu muito realmente, mas assim, a gente ainda já vê penetração de 20, 30%, Estados Unidos, China, com pandemia acelerando ainda mais. Então, tem muito espaço ainda para penetrar no varejo brasileiro de e-commerce. E outro ponto, assim, o varejo brasileiro de e-commerce também, talvez em linha branca seja um pouco mais penetrado, eletrônico, eletroeletrônico, eletrodoméstico, mas tem várias outras categorias que ainda estão começando a fomentar o online ainda no Brasil, né? Então, assim, eu acho que ainda tem muito crescimento nesse sentido. Por mais que o varejo não cresça muito, e aí, enfim, eu acho que não cabe aqui discussão de Brasil, dado que a gente está falando mais de e-commerce, mas a gente nem depende tanto assim, do crescimento de varejo brasileiro, dado que você tem um apenetrar muito grande do e-commerce, tá? Então, a gente tem conforto de que, por muitos anos, a gente ainda deveria ver esse e-commerce crescendo, dado o ganho de share que ele pode ganhar do varejo brasileiro, tá? E aí, falando um pouco de Magalu, ela cresceu muito ano passado, né? Com certeza é uma base difícil, mas quando a gente olha em termos de categorias, né, a empresa acabou de se estruturar de uma maneira a fomentar novas categorias, né? Agora, debaixo do Edu, que é responsável, vice-presidente responsável por e-commerce, por vendas, compras, vendas em geral, né? 1P e 3P, e a loja física também, mas vendas como um todo, embaixo dele ele dividiu a companhia em 3 segmentos, né? Os bens duráveis, que é esse core de linha branca, eletrodoméstico, eletroeletrônicos, a parte de bens de consumo, que é a categoria de mercado, que eles entraram muito forte agora esse ano, 2020, perdão, mas acabaram de começar a entrar, então só para vocês terem uma ideia, o GMV anualizado, o quarto trimestre dele seria mais ou menos 1 bi de venda só nessa categoria de mercado, tá? Mas ainda está começando a entrar, então esse é um mercado que além de ter uma frequência muito grande, o que ajudaria muito a parte de super app que a Magalu quer ser, ajuda muito também trazendo uma venda incremental e ajudando a crescer o GMV como um todo, né? E a parte de moda e beleza. Então, são 3 pilares hoje em dia de avenidas de crescimento, digamos assim, em categorias diferentes. Por mais que uma já esteja mais penetrada, que seja a parte de bens de consumo duráveis, né? A parte de bens de consumo mais relacionada ao mercado ainda tem uma penetração super baixa, a Magalu ainda está penetrando, começando agora, foi lançado ano passado no meio da pandemia. E a parte de moda e beleza também ainda tem muito a crescer, né? Eles já fizeram algumas aquisições nesse segmento, mas ainda tem muito a crescer. Então, a gente acha que, por mais que tenha uma base forte, tem toda essa questão de penetração do e-commerce, e por mais que tenha uma base mais forte ainda na parte de eletroeletrônico, linha branca, a gente acha que tem outras categorias ainda que a Magalu está entrando muito forte, tá? Então, acho que ainda tem, sim, muita avenida de crescimento, muita oportunidade.
É, eu concordo bastante, né, com a Denise em relação, né, ao crescimento do digital. Assim, a gente está ainda no meio do furacão aqui, então é muito difícil fazer qualquer previsão, né? Aqui em São Paulo também, hoje acabou de ser anunciado há pouco tempo, né, o estado de emergência foi prolongado até 11 de abril, e há um mês atrás acho que ninguém imaginava que a gente estaria nessa situação, então é muito difícil fazer uma previsão. A base, com certeza, acho que está alta, né? Se conforme esse ano a gente vai ter menos Corona Voucher, né? E as lojas devem tender a reabrir assim ao longo do tempo. Para o e-commerce vai ser difícil crescer, né? Vai ser manter pelo menos o ritmo de crescimento do ano passado. Mas assim, é o que a Denise falou, acho que teve mudanças muito significativas, né, da pandemia em termos de hábito do consumidor, né, novos consumidores entrando, né, no e-commerce para fazer compras e também, acho que só complementando, as empresas também agora estão mais preparadas assim, para vender, né? Então você tem mais sellers, mais empresas, né? Mais sortimento também disponível na internet. Então, para a gente também a gente tem uma visão de que o e-commerce vai continuar crescendo forte nos próximos anos, apesar desse ano ser um pouco mais desafiador. E sobre via varejo, acho que se for falar de crescimento, acho que o principal projeto ali que deixa a gente mais confiante em relação a esse ano, assim, que ela vai conseguir continuar crescendo, né, exponencialmente e também aumentando o número de usuários, né, que é bem relevante, é o projeto de marketplace, que para eles estão a um passo, estão começando, né, estão um passo atrás da Magazine Luiza, mas em termos de tecnologia eles estão conseguindo fechar boa parte do gap, principalmente com um gargalo grande que eles tinham, que era o sistema de onboarding, né, que é o sistema de cadastro, né, desses vendedores no site da Casas Bahia, né? Então, o que antes demorava semanas, né, para um vendedor que está querendo vender no site das Casas Bahia fazer o cadastro, agora demora minutos. Então, eles estão acelerando muito, né, a entrada de vendedores no site. De 10 mil que eles fecharam o ano, no qual o Roberto já, inclusive, falou, né, que a ideia é eles dobrarem esse número no primeiro tri, então vão passar de 10 mil para 20 mil, e acho que tem muito potencial de crescer o 3P, né, que é esse tipo que é o marketplace, né, a venda de terceiros no site. Então, é isso que deixa, em termos de crescimento, é isso que a gente tá olhando aí para o ano. Não, perfeito. Obrigada. Acho que eu queria pegar o gancho num ponto ali que a Denise comentou e trazer uma pergunta que fizeram no chat em relação a, né, quando a gente pensa em termos de portfólio alimentar. Sim, ele traz recorrência, mas também tem uma dinâmica logística que acaba sendo muito diferente. E aí a pergunta, né, é se isso é uma distração, né, no sentido de atrapalhar um pouco a dinâmica da companhia ou, na verdade, uma oportunidade. E aí, Denise, se você quiser começar comentando, por favor. Claro, vamos lá. Eu acho que, assim, qual é o objetivo da Magalu, né? Assim, o objetivo da Magalu é ser um super app brasileiro, né? Eu acho que ela é uma das poucas varejistas que usa esse termo, assim, de ser um super app. E aí, o que implica assim, ser o super app, né? É estar cada vez mais presente na vida do consumidor, né? Então, assim, eles querem agregar mais quantidade de produtos diferentes, serviços, e eu acho que a parte de frequência é muito importante para isso também, em se transformar um super app, e a parte de alimentos entra muito nessa estratégia, tá? Então, assim, hoje em dia, como é que a frequência de compra, mais ou menos, do cliente no e-commerce é 2,3, de 2,5 vezes por ano. E a Magalu tá mais ou menos nessa média do e-commerce brasileiro. À medida que ela vai agregando novas categorias, essa frequência aumenta, né? E a categoria de mercado, de foods, de alimentar, é uma que tem uma frequência muito alta, né? Assim, pensa em quantas vezes a gente vai no mercado, ou toda semana, ou pelo menos todo mês a gente vai no mercado, né? Ou pede alguma coisa do mercado. Então, é uma categoria que vai ajudar muito nessa estratégia da Magalu de ser um grande ecossistema para o cliente, para o seller, enfim, de ser uma grande plataforma
usando uma frase que eles usavam no passado, né, aqui tem no Magalu, né, de tudo tem ali no ecossistema do Magalu. Então, a parte de alimentar é sim um grande desafio logístico, tá? Não tem como falar que não é. Mas a Magalu está começando por não perecíveis, tá? O perecível realmente é um outro passo, é bem mais complicado realmente, mas eles estão começando a fazer testes, entre aspas, digamos assim, né? Eu acho que a aquisição do Equifome é um pouco isso, né? O Equifome é como se fosse um food, né? Um delivery. Eu acho que entra um pouco para complementar isso também. Mas eu acho que além da dificuldade, assim, a dificuldade eu acho que vai ser mais por entrega, e aí acaba a Magalu fazendo como ela fez com a Logbi, né? Assim, o que foi, em termos de logística, o que a Magalu já fez? Ela já está começando a comprar e a desenvolver plataformas para facilitar a entrega, né? E aí ela começou fazendo isso com os produtos dela, os linha branca, enfim, os produtos mais pesados, produtos mais leves, e está começando a entrar agora nesse segmento. Então, eu não acho que é uma distração, eu acho que tem sim as suas dificuldades, com certeza, é uma logística completamente diferente, mas eu acho que tem uma complementariedade muito grande com a missão, o objetivo do Magalu, que é ser um super app, tá? Então, eu acho que casa muito bem com a questão de trazer frequência, enfim. Tem, obviamente, também um desafio de tecnologia, de integrar todas essas adquiridas também dentro do super aplicativo, né, do aplicativo da Magalu, mas à medida que isso vai sendo feito, realmente pluga um tráfego novo, né, ali no aplicativo, que ajuda cada vez mais eles chegarem nesse aumento de frequência, enfim, aumento da participação do aplicativo na vida do cliente no dia a dia, tá? Então, respondendo, eu não acho que é uma distração, eu acho que é um super complemento para o aplicativo, para o objetivo da Magalu de aumentar a frequência, enfim, de estar mais presente na vida do cliente. Perfeito. E aí, Sérgio, acho que, né, quando a gente pensa na Via Varejo, você acredita que isso pode ser uma oportunidade, né? Até quando a gente pensa, né, em aquisições futuras, como que você enxerga, né, a relação da Via Varejo nessa oportunidade, nesse segmento alimentar também, se você puder comentar um pouquinho? Não, eu concordo que é um segmento bastante importante, né, pela essa questão da recorrência, né, para os marketplaces. Mas, assim, por outro lado, eu vejo que é um segmento bastante complexo, né, de ser operado. Assim, é bem diferente você entregar uma TV do que entregar alimentos, né? Alimentos, se você atrasar 30 minutos, pode ser o almoço do cliente lá, e então tem uma questão de nível de serviço, né, bastante importante, e até da marca, né, de você de repente oferecer um serviço ruim na parte de alimentos e acabar afetando até a percepção de marca, né? Então é bastante complexo. Eu acho que a Via Varejo ainda tem outros projetos mais relevantes para o caso da empresa ali, que eu acho que tem uma oportunidade maior, assim, pelo menos no curto prazo. Para frente, eu imagino que o M&A possa ser um caminho, sim. Mas ainda acho que a gente não está a empresa não está nessa fase ainda de pensar nessa estratégia de alimentos, principalmente perecíveis, né? Não, excelente. E aí, até pegando aqui uma pergunta do chat, e aí até complementando ela, que né, a Ana, ela traz, fala, mas sem o dinheiro circulando tanto na economia, como que você vê a perspectiva dessas empresas, né, para o ano? E aí, complementando um pouco, né, o ponto do auxílio, que todo mundo quer entender o que foi o auxílio, e aí, obviamente, a gente está falando aí de um ano que ainda vai ter um certo impacto positivo de auxílio, mas não igual foi ano passado. E aí, pensando, né, na categoria de linha branca e eletrônicos, que acho que no caso da Magalu, ela acabou diversificando mais dessa categoria, né? Afinal, ela originalmente era totalmente focada nela, hoje não é bem assim. Via Varejo também diversificou, mas um pouco mais concentrada. E aí a gente tem visto uma dinâmica talvez um pouco mais de desaceleração dessa categoria, apesar, né, até a própria Mosaico divulgou o resultado, falou que tem uma demanda reprimida, com as pessoas criando alertas de preço para de fato que eles querem um produto, mas ainda o preço está um pouco esticado, então realmente parece que pode ser até um destrave de valor
de crescimento para esse ano, se as varejistas conseguirem uma negociação melhor com a indústria, enfim, mas assim, seria bacana vocês trazerem um pouquinho esse ponto de, como você vê um cenário, né, uma restrição orçamentária do consumidor impactando o modelo de negócio das companhias, o crescimento, na verdade, das companhias, principalmente nesse ano. Aí eu acho que, Sérgio, se você puder comentar primeiro da Via Varejo, depois a Denise fala um pouquinho da Magalu. Não, legal. Sobre a categoria, o que a gente vê aqui, né? A gente, olhando assim, para os dados do IBGE, né, da PMC, assim, que considera tanto loja física quanto online, né? A categoria de eletro, se você comparar com os níveis de crescimento que ela já vinha tendo ali antes da pandemia, né, de fevereiro, a categoria não teve uma aceleração tão significativa, não teve uma aceleração, na verdade, né? Ela já vinha crescendo um nível de 10, mais ou menos uns 10%, né, de volume de vendas até fevereiro, e ela fechou o ano mais ou menos por aí. Então, assim, não é que... Acho que é diferente de outras categorias que são um pouco mais preocupantes, né, que nem materiais de construção e artigos para casa, que claramente teve uma antecipação de compra. Eu acho que eletro foi, assim, tem vários anos, acho que o Brasil passa aí por uma ressaca aí, né? Ressaca não, anos de vacas magras, né, nesse segmento. Você comparar o volume de vendas, mesmo depois desse crescimento em 2020, com o nível de vendas de 2012, que acho que foi o último ano bom, né, nesse sentido ali desse mercado, assim, de vendas, o nível de 2020 é 15% abaixo do nível de 2012. Então, você acho que tem muita demanda reprimida, né? Então, essa aceleração que a gente já vinha vendo antes da pandemia, acho que era um pouco dessa reação, né, do setor. E acho que vale lembrar também e a Denise pode falar, acho que até melhor também, que assim, a Magazine Luiza cresceu exponencialmente, né, entre 2016 e 2020, que foram, acho que, os piores anos da história, né, desse setor, assim, em termos de crescimento. Ele caiu demais. Então, eu acho que tem muita oportunidade de ganho de share ainda, né? Somando as duas, Magazine e Via Varejo, eles têm, acho que, um pouco menos de 50% de share. Então, ainda tem muito espaço, acho que, para eles continuarem crescendo. Esse ponto da Mosaico, assim, acho que a Mosaico acho que tem uma questão, acho que mais do preço, né, o varejo ainda está reajustando isso, né, teve muito o impacto do dólar e de falta de produtos, né, então a inflação está alta mesmo, e eu acho que no caso da Mosaico foi talvez um pouco mais específico para essa questão do alerta de preço, que realmente não teve tanto desconto, né. Tá difícil de ter muito desconto por causa do aumento de custos. Eu acho que o Sérgio tocou num ponto super importante. Eu acho que o ponto que eu vou comentar, eu acho que serve para as duas, tanto Magalu quanto Via Varejo. As duas tendo um P muito forte, eu acho que ajuda muito elas passarem esse momento, assim, seja de aumento de dólar, seja de falta de produto, seja toda essa questão de problema de logística, falta de container, enfim. A gente viu as duas empresas sofrendo muito menos do que o mercado, do que próprios sellers, né, comparando, assim, porque elas são as duas maiores compradoras desses produtos no Brasil, né? Então, realmente ter um P num momento como esse ajudou muito. E a gente acha a estratégia de um P mais 3P muito vencedora, exatamente por isso. Você tem o super poder de negociação com o fornecedor, né? E eu acho que no momento de crise também, de fechamento de loja, eu acho que a Magalu fez isso muito bem também, de negociar muito bem com os fornecedores, de não deixar o fornecedor na mão. E o fornecedor acabou também direcionando para essas duas empresas, que eram as duas maiores e duas que eles achavam que no limite não iam quebrar, iam continuar pagando os fornecedores, né? Porque teve esse problema também no meio da pandemia, né? Assim, para quem o fornecedor se coloca no lugar do fornecedor, né? Para quem eu entrego, né? Assim, quem vai me pagar, quem está vendendo, quem não está. Então, acho que as duas empresas se beneficiaram muito disso, de ter uma cadeia ali muito próxima, de serem grandes compradores de todas as indústrias, né? Nesse segmento e de terem um P. Então, acho que foram muito beneficiadas por isso. Tá? Eu acho muito vencedora essa estratégia de ter um P mais 3P. E como o Sérgio comentou, assim, no passado a gente viu a Magalu
voar, decolar nos piores anos ali de crise de Brasil. Então, eu acredito que seja muito um misto de gestão com boa proposta de valor ao cliente e para você vencer esse jogo, né? Assim, não é só um mercado mais apertado, um cliente com menos dinheiro, que eu concordo, mas a gente gosta também muito de olhar que empresas vão se sobressair nisso, né? Como eu estava comentando no começo, assim, eu acho que vai ser um ano pior, sim. Eu acho que o Brasil vai ter lá seus problemas, né? Enfim, sem ajuda. Vai voltar agora a ajuda de Corona Voucher de novo, mas uma ajuda menor, por menos tempo, enfim. E um estrutural pior, né? Eu acho que vai ter. A gente sai dessa com mais desemprego, enfim. Pior para a classe C, que é o maior consumidor, eu acho que das duas empresas. Mas as duas vão ganhar muito share de outros competidores menores, tá? Seja físico, seja online. Assim, eu acho que as duas estão muito bem preparadas por serem as maiores e por terem um estoque muito bom, tá? Então, acho que elas vencem por aí. Eu acho que a Magalu, com a estrutura que ela tem, de capilaridade que ela tem, o que também vale para Via Varejo, né? Acho que a capilaridade que elas têm ajuda muito nisso, tá? Então, tem loja, tem o online, a Magalu já está entregando parte relevante dos produtos em 48 horas, chegando em parte relevante também em 24 horas. Eu acho que isso tudo ajuda a elas vencerem a essa batalha pelo cliente, né? Então, assim, vai ter um cliente com menos dinheiro, mas o cliente que for comprar tem que escolher onde ele vai comprar, né? Então, nessa busca de onde o cliente vai comprar, a gente acredita que a Magalu é uma das vencedoras, sim. Bacana, e aí até pegando um pouco, né, você meio que passou brevemente aí pela questão de competição, e aí mais com os menores, né, se a gente for agora trazer essa discussão aí mais para os maiores, né, entre os maiores, como vocês têm visto essa dinâmica competitiva? A gente tem visto diversas empresas anunciando novas políticas, né, outras empresas do setor, outras querendo entrar inclusive num P, assim como você comentou, né, essa combinação de 1P e 3P vendo como um modelo talvez acertado, então também outra grande do setor também falando de entrar num P, a própria Via Varejo que ela acabou de ajustar a plataforma, ter aquela, né, que o seller tá on, né, então realmente acelerando o onboarding, então a gente tem visto diversas iniciativas de frete grátis, cashback, enfim, várias coisas que, de novo, para nós consumidores, excelente, e aí eu queria saber do lado de vocês, como vocês têm visto esse ambiente, o que vocês têm visto que têm sido as decisões, as estratégias acertadas de cada companhia, e aí também falando um pouquinho, né, assim, no fim do dia, essas iniciativas, elas têm um custo, né, para as companhias, talvez de curto prazo, e aí depois isso é revertido em valor para o acionista no sentido até de consolidação de tamanho do mercado, mas como que vocês veem também essa equação de rentabilidade e crescimento na hora de ler o resultado das duas companhias? Então, eu acho que, Sérgio, se você puder comentar e depois a Denise complementa, acho que seria bom. Não, bacana. Eu acho que do lado da Via Varejo, assim, né, um diferencial que ela tem é ser, né, o líder da categoria, né, isso dá um poder de barganha maior para ela com a indústria, né, então, em momentos assim, acho que isso é bastante importante. E acho que a empresa tem feito diversas estratégias aí, diferentes para tentar competir inteligentemente, né? Então, alguns exemplos, acho, por exemplo, a campanha que eles começaram recentemente, né, da Casas Bahia Play, né, que eles estão querendo aumentar a recorrência, né, dos usuários lá do aplicativo, oferecendo, né, o streaming, né, da Paramount Plus. Então, são acho que estratégias desse tipo que eu acho que ela tem procurado fazer para tentar capturar clientes de uma forma mais eficiente, né? Então, outros exemplos também, a campanha que ela fez, né, na novela recentemente, né? Então, ela é uma empresa que sabe se comunicar muito bem, né, com o perfil de público que é o target ali, e eu acho que eles têm explorado bastante isso, né, do lado do marketing, e eu acho que os estoques também vão ser um diferencial, né, em relação à competição, né, já tem visto, acho que bastante gente com dificuldade, né, varejistas menores com dificuldade de abastecimento, né. Eu acho que o fechamento das lojas agora também ajudam, né, porque os players menores estão
não tem o digital. E, então, é meio que isso. Acho que do lado da competição pelo usuário, usar de formas criativas aí para tentar fugir, né, dessa guerra de preços ou de frete grátis que às vezes acontece e você acaba queimando muito caixa e não gerando resultado, né? É isso que a Via Varejo tem feito. Perfeito. E aí, acho que pegando, né, um gancho aqui. Deixa só a Denise comentar da Magalu. Denise. Mas todo mundo quer ouvir também da Magalu, né? No fim do dia. É verdade, senão vamos... Vai lá. Desculpa, Denise. Imagina. Acho que em termos de competição, o Sérgio comentou bem. Um ponto que a Magalu fala, que eu acho bem verdade, assim, o crescimento vem muito com a melhor experiência que você entrega ao cliente, né? E nesse último ano, assim, a Magalu passou em GMV total, a Magalu era menor do que a B2W em e-commerce, né? Ela passou a B2W há 2 trimestres atrás e acabou de passar via varejo também em GMV total, né? Em venda total da companhia. Nesses últimos trimestres. Então, ela vem crescendo muito e ganhando muito share do mercado como um todo, né? E acelerando o crescimento até contra as outras peers dela, diminuindo o gap também para a Meli, que eu acho outra brilhante também do setor, que também vem se reinventando cada vez mais, enfim, sempre difícil competir também, né? Os players estão no tamanho muito grande, enfim, eu acho que a competição é difícil, sim, e é uma briga ali de quem oferece melhor serviço. E nessa de melhor serviço, uma coisa que a Magalu comenta é do frete, né? Não necessariamente grátis, mas o tempo do frete, né? Assim, eu acho que o prazo de entrega, quando a Magalu começou a diminuir o prazo de entrega, com a Logbi, melhorando logística, começaram a focar muito na entrega em 48 horas, eles comentaram que as vendas alavancaram muito. Então, assim, é uma equação E aí, onde é que entra a estratégia do Magalu, do Super App, né? De trazer o cliente para dentro? Essa questão do frete grátis é complicado por causa da rentabilidade da empresa, né? Como vocês bem comentaram. E aí, como é que a Magalu atua para tentar diminuir isso, né? Ela dá frete grátis no aplicativo dela. Então, assim, qual a inteligência dessa questão de dar o frete grátis no aplicativo? No aplicativo é o cliente que já é da Magalu, né? Já é o cliente fiel. Ele não está tendo que pagar a Google, Facebook ou qualquer outra mídia para trazer esse cliente para dentro. Ele já tem esse cliente. Então, esse custo de aquisição é zero, né? O cliente já está ali. E aí, para esse cliente, eu posso dar um frete grátis. E são 2 pontos, né? A questão do aplicativo dando frete grátis e a questão também da omnicanalidade dela, que a partir do momento que ela usa as lojas para fazer a distribuição, é muito mais barato você entregar para um cliente da sua loja ou o cliente fazer o clique e retira na loja Magalu do que você entregar direto de um CD. Então, como a estrutura da Magalu já nasceu montada assim, o e-commerce já nasceu sendo montado junto com a loja, ajuda muito nisso, né? Hoje em dia, mais da metade da venda da Magalu já passa do e-commerce, passa pela loja. Então, mais de metade da venda do e-commerce já tem essa questão de ou o cliente vai retirar na loja ou a Magalu manda da loja mais perto da casa do cliente para a casa do cliente, o que fica muito mais barato. Então, ajuda em 2 pontos, né? Barateia para a Magalu a questão do dar frete grátis ou não, ou ajudar em frete ao cliente, e diminui muito o prazo de entrega, o que também fomenta a venda e ajuda a Magalu a ter esse GMV que acabou de passar 2 das concorrentes, né? Então, acho que as políticas também as políticas que cada companhia faz também ajudam muito nessa questão de competição, né? Eu acho que essa questão do frete, de entrega no Omni, de novo, da Magalu, vem ajudando muito ela tanto acelerar o crescimento e ganhar market share, quanto essa questão de ter uma boa rentabilidade, conseguir dar um frete grátis via aplicativo, conseguir reduzir um prazo de entrega e sendo rentável ao mesmo tempo. Excelente, até se eu puder pegar esse gancho, né, da discussão de frete grátis e logística de modo geral, né, acho que seria bacana os dois comentarem, e aí, né, Sérgio, você trazer um pouco essa visão de frete grátis, ou mesmo, né, perspectiva de velocidade de frete do lado da Via Varejo, até, né, pensando na Zaplog, o que isso representa. A gente tem visto, né, que as empresas de e-commerce, eu brinco que elas não vão dominar o mundo, né, então elas têm lá a loja, tem o digital, ela tem agora também uma empresa de logística lá dentro.
serviços financeiros. Então, como que você agregar, né, e ter esse foco tão importante, ele se torna um diferencial. Então, se você puder trazer tanto a visão do frete grátis e da Zaplog, e aí, Denise, se você puder só depois fazer um breve comentário no lado da Magalu, na questão da Logbi, né, como que entre aspas, essas empresas de logística dentro da companhia são diferenciais no setor. Não, eu acho que essa questão do frete grátis é um pouco aquilo, né, que a Denise também comentou. Eu acho que é uma ferramenta que tem um gatilho, é um gatilho emocional muito grande, né, com o cliente, assim, funciona para aumentar vendas, né, mas ele é um instrumento caro, assim, né, então acho que por muito tempo no e-commerce do Brasil, o frete grátis era chamado até de câncer do e-commerce brasileiro, assim, porque todo mundo era meio que obrigado a dar, porque quem não dava não vendia, mas ninguém conseguia fazer dinheiro, né? E aí acho que, por exemplo, a Magazine conseguiu encontrar uma forma bem inteligente de utilizar isso, né, focando em clientes que têm um lifetime value maior, né, que são clientes mais recorrentes e que têm um custo, né, de aquisição menor, né, porque é um tráfego orgânico, não tem que ficar pagando propaganda no Google, né? E então subsidiar esse tipo de cliente, né, para usar o aplicativo, acho que foi uma forma. Então, eu acho que a Casas Bahia ainda não tem nenhum programa desse tipo, mas ela pensa da mesma forma, assim, ela sempre procura, acho, fazer investimentos, né, pensando nesse lifetime value, né, e em aumentar a recorrência. Sobre logística e a Zaplog, né, acho que a Zaplog foi um exemplo legal, assim, de como que uma startup consegue se alavancar, né, desses ativos que eu comentei ali no começo, né, que a Casas Bahia tem de uma forma muito rápida. Então, em questão de um ano, assim, a Zaplog já é a maior transportadora da Casas Bahia de last mile, né? Então, uns 15% do volume de entrega ali da ponta final. Last mile é da entrega tipo, da loja ou do CD para casa da pessoa, né? A última perna ali da logística. E ela já é a maior transportadora, ela era pequena antes da aquisição, e já tem 200 mil transportadores. E acho que é um exemplo bacana do que você consegue fazer, né? E a Via Varejo acabou de anunciar há pouco tempo, né, uma iniciativa que chama Via Next, que a ideia é exatamente replicar isso com outras startups em diversos setores, né? Então, eu acho que em termos de logística, não sei se bom, posso comentar também um pouco sobre a logística, né, da Via Varejo. Ela tem melhorado muito também, assim, em níveis de entrega, de menos de 48 horas já é bastante relevante, né, do 1P isso, e tem sido um foco muito grande da empresa também melhorar tempo de entrega, assim. Então, eu acho que para frente ainda é uma meta bem relevante para eles melhorar isso. Em termos de logística, uma discussão grande do setor é se vale a pena fazer fulfillment, se não vale a pena fazer fulfillment, né? Como é que é a estratégia de cada uma. E a Magalu tem uma estratégia um pouco diferente dessa, que eu acho interessante, que a estratégia deles é tentar fazer o produto viajar o mínimo possível, tá? Então, assim, por isso a estratégia de digitalização do varejo brasileiro, porque eles querem ter vários sellers mais próximo possível de cada consumidor e fazer aquele produto sair do seller mais próximo ao consumidor que está pedindo aquele produto, né? Então, essa é a estratégia de efetivamente espalhar a malha, né? Espalhar a malha tanto em lojas quanto em sellers e espalhar a logística também pelo Brasil e deixar essa logística cada vez mais próxima do cliente e mexer menos possível o produto, tá? E aí, nessa estratégia, a Logbi funciona muito bem, né? A Logbi foi uma startup adquirida pela Magalu, funcionava só em São Paulo quando eles compraram, e hoje em dia já está em 100% das cidades que a Magalu atua, que a Magalu tem loja, até algumas cidades até que a Magalu não tem loja, o Rio, por exemplo, a Logbi já atua e a Magalu ainda não tem loja. Mas, a Logbi está ajudando exatamente a fazer esse last mile que o Sérgio comentou, né? Fazer a entrega da loja na casa do cliente. E esse ano de 2021, para a Magalu,
é um foco muito grande em logística para expandir essa malha que ele já tem para o 1P, né? Hoje em dia, 90%, mais de 90% dos produtos 1P da Magalu são entregues pela malha própria, né? Seja o caminhãozinho Magalu, seja Logbi, mais last mile ou um pouco mais distante. 90% do 1P já é entregue pela malha própria. E o 3P, o objetivo é acelerar com o 3P, né? Acelerar com os sellers agora essa participação da malha Magalu, ajudando o seller a entregar o produto para o cliente final também. E é isso, no que isso ajuda, né? Ajuda muito, de novo, voltar ao ponto do acelerar o crescimento, de crescer mais GMV, é mais uma estratégia de diminuir o prazo de entrega do seller, que hoje em dia é muito maior do que o prazo de entrega do 1P, né? E à medida que você oferece esse serviço melhor para o seller, um serviço com uma entrega melhor, mais rápida, com tracking de entrega, e indo para o cliente mais próximo daquele seller, né? Isso alavanca muito as vendas e o nível de serviço da plataforma, né? Então, o foco esse ano é até expandir a Logbi para o 3P, né? Começar a oferecer para o seller tanto um clique e retire numa loja Magalu, ou a Logbi, por exemplo, coletar o produto na casa do cliente, do seller entregar para o cliente, expandir essa malha também para o 3P. Não, excelente. Só para quem não está muito familiarizado, fulfillment é quando eles fazem a armazenagem do produto e a distribuição, né? Então, no fim do dia, o seller ele dá o produto para a companhia tocar toda essa parte de logística, né? Então, só para dar esse contexto. E aí, agora a gente está quase chegando no final da live, né? Tem tanto assunto, ainda falta tanta coisa para discutir, mas já que a gente está aqui com a Marcela para trazer um pouco esse viés de ESG, acho que seria bacana mudar um pouco de tema, e aí a Marcela abordar aí uma pergunta aí para vocês nesse sentido. Excelente, obrigada, Dani. Eu acho que a fala de vocês acaba envolvendo vários temas que são super importantes na agenda ESG das companhias, né? Seja em relação ao tratamento, né, com os fornecedores ou até mesmo dos funcionários, né? A Denise reforçou bastante a questão de pessoas, né, na Magazine Luiza. E aí acho que eu queria, introduzindo um pouco primeiro a perspectiva ESG, a gente fez um relatório recentemente, aqui está disponível, né, na plataforma, conforme a Dani comentou, conteúdos.xp.com.br, e a gente analisando, né, o setor de e-commerce como um todo e também trazendo um pouco da nossa visão sobre como, né, a Magazine Luiza e a Via Varejo estão posicionadas nessa agenda. Acho que quando a gente olha, né, para esse setor em específico, a gente acaba vendo, né, o pilar social, então o S, né, o S da letrinha ESG como o mais relevante, como o pilar mais material, e aí seguido depois pelo pilar de governança e, por fim, meio ambiente. E aí eu acho que eu queria fazer primeiro uma pergunta para a Denise. Acho que quando a gente olha, né, em relação ao pilar social, a Magazine Luiza acaba se destacando, né, muito quando a gente fala em questão de diversidade e inclusão. E aí, né, com o principal destaque sendo a forte presença de mulheres, não só na sua força de trabalho, mas também quando a gente pensa, né, em termos de liderança, né? Então, acho que, né, a Magazine Luiza tem como presidente do conselho uma mulher, né? Além disso, uma série de presença também, né? Mais de 40% de mulheres. Enfim, acho que queria que você comentasse, né, um pouquinho qual que é a sua visão, né? Se você vê esses esforços como positivos, e qual que é a importância da presença feminina, né, na alta liderança aí da Magazine Luiza e das empresas em geral. Boa. Eu acho super importante, né? E a Magalu puxa muito isso até pela Luiza, né? Que é fenomenal nesse aspecto, né? Assim, ela é super engajada, sempre participando muito dessas discussões no setor, ajudando muito, sempre abraçando causas muito importantes. E a empresa realmente focou muito nisso ao longo dos últimos anos, né? Assim, teve não só a inclusão, não só de mulher, mas também de minorias, como você comentou, né? Teve a questão do programa de trainee recentemente. Realmente uma empresa bem engajada no social. Essa questão de mulheres na liderança realmente é uma questão pouco vista, né? E assim, eu acho que a Luiza antes era como presidente do conselho, acho que é uma coisa rara no Brasil também, né? Então, para a gente, mulher aqui, hoje estamos em 3 aqui na live, em maioria, o que é raro também, mas para a gente é super importante, eu acho que chama bastante atenção, são pouquíssimos exemplos no mercado que tem isso, né? Então, a gente acha super positivo, sim. E na questão do social, uma coisa que eu acho relevante comentar, e que eu achei super legal, e eu acho que deu uma visibilidade muito positiva para a empresa também ao longo desse ano, foi a questão do projeto social que eles tiveram, né, do parceiro Magalu.
Durante a pandemia, 10 dias depois, dado que a empresa tem essa veia muito forte de tecnologia, né? Eles, 10 dias depois do fechamento de todas as lojas em março, do varejo como um todo, eles começaram a anunciar em TV, em mídias sociais, enfim, a criação do parceiro Magalu, que em 10 dias eles botaram de pé no site, fomentando pequenos varejistas, né, para conseguirem linkar na plataforma da Magalu e vender online. Então, isso foi super bem falado ali durante a pandemia, né, até agora, obviamente, mas, assim, ajudaram muito o varejo, né, e nessa missão de digitalização do varejo entra uma missão social muito grande, realmente, né, no momento que o varejista se viu, ainda mais o pequeno, que não tem muita perspectiva de fazer um site, de conseguir ter uma plataforma online. A Magalu ajudou muito esse pequeno varejista a linkar na plataforma, até no começo com um take rate, né, com o percentual que a Magalu cobra desse seller, subsidiado pela Magalu. Então, ajudaram muito essa questão social e fizeram... conseguiram gerar um goodwill muito importante para a marca, na minha opinião, também, por conta disso ao longo desse ano, né? Então, são pequenas atitudes, assim, no dia a dia, na empresa, que você vê que realmente, em função de um bem muito maior, né? Assim, realmente eu acho uma empresa que é um super exemplo nisso. Não, perfeito. Obrigada, Denise. Acho que esse projeto, né, de fato, acho que é um diferencial, né, nesse sentido de atuação da Magazine Luiza. Ela vem endereçando bastante essa agenda. E aí, acho que, né, comentando um pouquinho sobre a Via Varejo, uma pergunta aqui para o Sérgio. Acho que vocês, né, durante a live, que foi, né, de fato uma aula, acho que vocês comentaram bastante em relação a toda a questão, né, de tecnologia e, né, desenvolvimento. E aí, um dos tópicos, né, quando a gente olha para a agenda ESG, que tem ganhado mais relevância, é justamente no que diz respeito à segurança, né, e privacidade dos dados. Então, num cenário, né, em que, como vocês comentaram, a pandemia acabou impulsionando muito, né, as vendas online, e somado a isso, um ambiente de regulamentação também mais rígido no Brasil, né, como por exemplo, a LGPD e etc. Acho que eu queria, né, um pouco da pergunta como, pensando na Via Varejo, né, e como você vê a empresa, né, se posicionando em relação a isso, se eventualmente pode ser um risco, ou pelo contrário, né? Acho que a Via Varejo, conforme vocês vêm comentando, né, conforme vocês comentaram durante a live, ela, né, tem feito uma série de mudanças e tem evoluído muito. Então, nesse sentido, né, nessa frente, você vê também a empresa bem preparada, né, para lidar com essa tendência, né, que vem ganhando cada vez mais relevância? Sim, o time novo, né, o time de gestão novo e o time que eu comentei, né, de tecnologia que entrou, ele, acho que desde o início já veio se preparando bastante, né, para essa regulamentação. Eles têm sido bem vocais em relação, né, à LGPD. Eles, inclusive, lançaram no começo desse mês um portal, né, para clientes consultarem dados. Então, eles foram, acho que, uma das primeiras empresas a fazerem isso. Então, hoje, se você quiser ver, se você for uma cliente da Casas Bahia e você quiser saber quais dados que eles armazenam lá dentro, você já consegue pedir isso para eles. Você consegue, inclusive, também, se quiser que eles apaguem os seus dados, né, dentro do limite legal, né, porque às vezes tem alguns dados que são exigidos por regulação. Você também consegue fazer, assim. Então, eu vejo que eles têm focado nisso, têm sido, acho que até meio que pioneiros em algum dessas regulações, né, que surgiram com a LGPD, e acho que eles têm conseguido passar bastante confiança sobre esse ponto para os consumidores, né, em relação aos dados. Perfeito. Não, excelente. Acho que a gente tem visto, né, seja a Via Varejo quanto a Magazine Luiza, né, com iniciativas para avançar nessa frente. Acho que, como eu sempre falo, acho que a gente está no começo, né, dessa jornada aqui no Brasil, e é de se esperar, né, que cada vez mais a gente veja as empresas, né, avançando. Acho que o caminho é longo, mas ver, né, essas iniciativas, conforme vocês dois comentaram, nessas duas empresas, né, que são gigantes, acho que já deixa a gente bastante otimista. Vou passar aqui para a Dani fazer uma pergunta.
Acho que assim, na verdade eu tenho várias ainda, acho que a gente ainda faltou abordar a parte de serviços financeiros, né, que é uma alavanca legal aí dentro, tanto o Bank, né, como a MagaluPay, mas, né, dado o tempo, vou dar até uma estouradinha aqui no nosso tempo, mas só porque eu acho que tem uma pergunta que é a que todo mundo sempre faz, né, e vocês não iam conseguir fugir dela, né, eu guardei o melhor para o fim, que é a questão do nível de valuation, né, e aí é engraçado que as duas companhias, elas estão quase que em direções opostas, né? Todo mundo sempre questiona, pô, será que a Magalu não tá cara? E isso há muito tempo, né? Ela tá cara há bastante tempo, sempre se pergunta isso, e ela tem entregado um resultado, né? Performance, obviamente, esse ano teve um contexto aí em relação ao setor em que as duas estão inseridas, até uma questão, né, macro, na questão do aumento de juros, mas assim, Denise, como você vê como você entende o valuation, o nível de múltiplo da Magazine Luiza, como você fala se ela tá barata, se tá cara, né? Que tipo de análise você faz? E aí você, Sérgio, né,